Quero falar um pouquinho aqui, um pequeno testemunho, rapidinho, mas faz parte da palavra, faz parte dessa introdução. O bispo falou muito sobre a vida de Jesus, o que foi Jesus nas nossas vidas, né? E como as outras vezes eu me emocionei muito, sabe, irmãos? Eu senti demais a presença de Deus naquele dia. Deus falou muito comigo e, sabe, se eu já era grata a Deus por tudo que Jesus já fez um dia na minha vida, naquele dia foi diferente. Parece que fez renascer essa chama de gratidão, de contentamento, de agradecimento por tudo aquilo que Deus um dia fez em minha vida. E aí a gente terminou o culto, né? Fui embora cheio de alegria, né? Quase pulando de alegria, me sentindo um homem renovado, um novo homem. E aí chegamos em casa, fomos dormir logo mais cedo. E aí antes de eu deitar, me ajoelhei ali na minha cama e fui orar e fui agradecer a Deus por aquele culto, sabe? Por aquela palavra. E comecei a expressar para Jesus, talvez algo que eu sempre faço, mas naquele dia eu senti que foi algo diferente, sabe? Eu senti um toque diferente. Talvez eu senti uma sinceridade mais profunda do meu coração, de falar para Jesus quem era Ele na minha vida, e agradecê-lo por tudo o que Ele havia feito em minha vida, sabe? E eu me recordo ali que naquela oração, eu falava com o Senhor, e eu me recordo que eu falei para Ele, falei: Senhor, como eu tenho tido saudades de Ti, Pai. Eu ando ansioso, Senhor, mas eu não tenho tido força para me sentir a Tua presença 24 horas por dia na minha vida. Senhor, fala comigo nessa noite. Eu preciso de um renovo, eu preciso ser marcado, eu preciso de algo mais forte na minha vida, porque eu tenho certeza que o dia que o Senhor me tocar de forma profunda, a minha vida será transformada, sabe? E isso aí, queridos, já tem aproximadamente, não me recordo direito, de 15 a 20 anos da nossa conversão. Não, é fácil, eu batizei no dia 6 de dezembro de 1997, um dia que ficou marcado na minha vida, marcou a minha história, eu nunca mais fui o mesmo. Desculpa, sabe, irmãos, mas às vezes não tem como você não se emocionar na presença de Deus. Nesse dia, sabe, eu dormi normal, levantei mais cedo para orar e fui dormir de novo. E ali eu sonhei, o Senhor trouxe um sonho na minha vida, né? Eu creio que foi de Deus, porque foi algo forte. E ali eu sonhava que tinha uma pessoa do meu lado no sonho, e essa pessoa era Jesus. Só que eu não conseguia ver o rosto dele, mas no sonho era Jesus. E aí ele veio, impôs as mãos sobre mim e ministrava na minha vida e falava o seguinte: fala, olha, acerca dessas coisas que você tem me apresentado, não te preocupes, porque eu estou cuidando de tudo. Eu só quero que tu se preocupes com uma coisa. Eu olhei para ele e ele falou: eu só quero que você se preocupe em consagrar a sua vida, porque o noivo está voltando para encontrar com a noiva, e você não pode ficar de fora. Irmãos, como aquilo ali foi forte, sabe, na minha vida. Como ali falou demais, e eu passei alguns dias, sabe, radiante com esse sonho, eu tendo a certeza que realmente foi Deus que havia falado comigo. Só que o que aconteceu? Passou alguns dias, a minha vida, com as nossas tendências, com a minha tendência, eu voltei talvez a ficar da mesma forma que eu estava, tendo convicção de quem eu sou, sabendo quem Jesus é na minha vida, o preço que Ele pagou por mim um dia, morrendo ali na cruz para me salvar, mas eu comecei a me distanciar do Senhor novamente, sabe? E comecei a encontrar dificuldades para estar na presença do Pai. E algo que foi muito forte, porque chegou um dia que eu fui orar, sabe, irmãos? E eu não consegui me emocionar na presença de Deus, e isso mexeu muito comigo, sabe? Falei: Deus, que caminho é esse que eu estou indo, sabe? E aí o que acontece? Eu imaginei, pensei comigo e falei: Senhor, será que eu estou vivendo uma vida cristã normal?
Será que essa é a vida cristã que eu deveria viver? E aí, sabe, irmãos, eu percebi que não. E eu decidi, sabe, voltar atrás e começar a buscar mais a presença de Deus na minha vida. Se eu falar para vocês que eu já alcancei, não, jamais. Mas eu estou nessa busca. E eu creio que o Senhor irá fazer na minha vida. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. E nessa manhã, meus irmãos, eu gostaria de falar para vocês a respeito de quê? Como estamos lidando com a presença de Deus em nossas vidas. Nós todos aqui, nós temos a presença de Deus em nossas vidas. E como nós estamos lidando com essa presença de Deus que está nos nossos corações. Amém? 2 Samuel diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 1. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu. Ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Amém? Só até aí, só, irmãos. Como tem sido a sua vida cristã? Como que você tem conduzido a sua vida cristã? Você tem vivido uma vida cristã normal? Ou você tem vivido uma vida cristã anormal? Interessante, né? Eu falar que eu quero viver uma vida cristã normal. Talvez aos olhos de muitas pessoas, o que seria uma vida cristã normal? Talvez seria uma vida cristã desleixada, sabe? Fazer de qualquer jeito tá bom. Se eu me consagrar bem, se eu não me consagrar, tudo bem. Se eu buscar a presença do Senhor, bem, se não, também não. Se eu procurar conhecer mais de Deus, tudo bem, mas se também eu não buscar, não tem nada, não faz diferença. Se eu procurar a querer a me conhecer, sabe, não vai fazer diferença. Talvez para muitos, quando olha essa questão da vida cristã normal, olha para esse lado. Mas eu já olho para outro lado, sabe? Eu já olho para o lado de que a vida cristã normal, que eu e você, nós temos que viver, é uma vida que agrada a Deus, meus irmãos, sabe? Não é nada de sobrenatural, nós vivemos uma vida cristã normal, sabe? Essa vida que talvez eu estava vivendo, ou às vezes eu ainda vou viver, em alguns dias da minha caminhada como cristão aqui nessa terra.
Talvez é uma vida anormal, não é aquilo que Deus tem para mim, sabe? E quando eu vou olhar para esse sentido, o que a palavra de Deus nos requer? Se a gente vai ler a palavra de Deus, só abrindo um parêntese, quando a gente estava aqui ministrando, louvando ao Senhor, e a irmã ministrava aqui, e Deus falava muito no meu coração, sabe, irmãos? Deus me trouxe à memória quantas vezes eu entrei na igreja, louvei ao Senhor, sabe, me alegrei, me expressei, falei palavras bonitas para o Senhor, mas de repente eu não estava dando importância nas palavras que eu estava declarando para o Senhor. Eu estava sendo meramente um religioso, sabe? Deus falou forte comigo ali, eu sentado ali, e Deus ministrou isso na minha vida, sabe? Do que adianta eu abrir os meus lábios e expressar louvores bonitos para Deus, se muitas vezes nem lá no meu íntimo, do meu ser, sabe? Lá no profundo do meu coração, eu não estou fazendo uma adoração, sabe? Uma verdadeira palavra, eu não vou saber até mesmo o que eu estou falando, amém? Então veja bem, e a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, nós vamos buscar achar na palavra de Deus sentido para todas as áreas das nossas vidas, a forma da gente proceder, a forma da gente agir, sabe? E a gente vê assim, quando eu estava meditando sobre o que o Senhor queria que eu falasse aqui, Deus me levou também no Evangelho de Mateus, sabe? Quando Jesus subiu o monte ali, que ele deu vários sermões, ali foi o início do sermão da montanha, né? E ali no capítulo 5, no versículo 14 e o 15, o Senhor diz o seguinte, que vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sob um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos os homens que estão na casa. Amém? Então veja bem, nós somos a luz do mundo, sabe? E eu te pergunto, com o estilo de vida que nós estamos vivendo, né? Você tem sido luz no mundo? Nós carregamos o nome de luz. Jesus falou que nós somos a luz do mundo, né? Porque Cristo estando em mim, eu sem Cristo eu não sou nada, mas Cristo estando em mim, eu vou me tornar a luz para o mundo, certo? E aí ele pega e fala, olha, ninguém constrói, não se pode construir uma cidade, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu acho que todos aqui já viajou um dia à noite, e de repente a gente está na estrada, quando você está lá no meio do deserto, lá, não tem casa, não tem nada, é só aquele escuridão e o farol do carro, né, ou de qualquer coisa que você esteja, e aí quando você vai se aproximando de alguma cidade, talvez, dependendo do tamanho da cidade, 30 quilômetros, 50, e você já começa a ver o resplendor de um clarão. Você tem a certeza que ali existe uma cidade. Então por isso que uma cidade construída sobre um monte não tem como escondê-la, sabe? Ela foi feita para ser vista, e vistas, em qual momento? Vista na escuridão, sabe? O momento de maior esplendor dela vai ser aonde? Vai ser nas trevas, vai ser no escuro, vai ser à noite. Onde tem ausência de luz é que nós vamos ver o esplendor daquela cidade, sabe? E assim é as nossas vidas, sabe? Lá onde falta luz, onde não existe luz, a luz que está em nós, ela tem que brilhar, sabe, irmãos? E por pegando a minha vida de novo como exemplo, e talvez por eu não estar vivendo essa vida comum, que a palavra de Deus, que o Senhor requer que eu viva, talvez eu não estava tendo esse esplendor, lá onde eu necessitava ter essa luz, sabe? Eu brilhar aqui no meio dos irmãos, é fácil, sabe por quê, irmãos? A luz de vocês vai fazer com que a minha luzinha vai ofuscar, e todos vão ver a luz que está em mim.
Mas o Senhor quer que nós vivamos essa vida. O Senhor quer que nós sejamos luz. É onde necessita de luz, sabe? E no versículo 15 ele fala o quê? Que você não pode pegar uma luz, acender uma luz e colocá-la debaixo de uma vasilha, sabe? A luz que está em mim, que está em você, ela tem que fazer a diferença, sabe? Quantos de nós têm ofuscado a luz do Senhor que está sobre nós? A luz não é sua, sabe? Mas o Senhor te deu, ela passou a fazer parte de você, mas ela não é sua. Mas o Senhor implantou dentro de mim e de você, para que nós viéssemos a fazer a diferença, sabe? E quando essa luz, que nós não nos permitimos que ela seja ofuscada, queridos, ela vai fazer grande diferença na vida de muitas pessoas, sabe? Ela vai, quando você chegar com a luz que está em ti, porque a palavra está dizendo que nós somos luz, certo? Quando você chegar aonde existe trevas, com a luz que está em ti, tem que haver diferença, sabe? Aquele que está doente, ele tem que ser curado, entendeu? Aquele que está triste, ele tem que se alegrar. Aquele que está com falta de contentamento, ele tem que transformar a vida dele e se alegrar com a vida dele, sabe? E quem vai fazer isso? É eu e você? Não, é a luz que está em nós, sabe? Um belo dia eu lendo um livro, irmãos, e o escritor, eu não recordo o nome do escritor, ele falava o seguinte: a vida cristã é fácil? Não, ela é impossível de se viver olhando nos nossos olhos. Se eu for querer viver a minha vida baseado no meu esforço próprio, eu vou estar fadado ao fracasso, eu vou fracassar, porque ela é impossível de se viver, sabe? Talvez você pode viver um período, você pode ir bem, mas vai chegar um tempo da caminhada que você vai fracassar, e você vai perceber que existe algo para se completar, que vai levar você avante nessa caminhada, sabe? Um dia esses dias agora, eu vendo algo, não recordo onde eu li isso, e eu achei tremendo, sabe, irmãos? O irmão disse que foi visitar uma senhora, e aí quando ele chegou lá na casa, era uma design, a mulher era uma design de interiores, e quando ele chegou na casa dessa mulher, ele foi lá para evangelizar ela, mais ou menos assim, não recordo direito. E quando ele chegou, irmãos, tudo impecavelmente em todos os lugares. Ele disse que nunca entrou num lugar tão lindo, as cores combinando, sabe? Tudo, ele era agradável de estar ali naquele ambiente. Aí de repente ele olha no lugar mais visível da casa. Estava um vaso com aquelas flores que... Ele falou: gente, mas que flores mais lindas aquelas flores. Mas quando ele olhou para o vaso, era um vaso dos mais feios que ele já tinha visto, sabe? E aí ele achou que era algo assim proposital, que aquela mulher havia colocado aquelas rosas naquele vaso. E ele foi brincar, foi perguntar para ela, ela falou: não, isso foi parece que uma netinha dela, que foi brincar com o vaso, pegou aquelas rosas, colheu aquelas lindas rosas e colocou naquele vaso e pôs lá, ela não tinha nem visto. Mas aí o que ele quis falar com isso? Que a beleza, o que fez aquele vaso, que não deixou ver aquele vaso, foi a beleza da rosa, sabe? E assim é nossas vidas, sabe, irmãos? A fragilidade que eu tenho, os defeitos que eu tenho, talvez os fracassos que eu vou adquirir, que eu já adquiri na minha vida, eles são superados por quem? Pela beleza do Senhor na minha vida, sabe? E isso vem e nos completa, amém? Vamos prosseguir, porque senão eu não consigo aqui passar meu pensamento. E eu quero falar com você nessa manhã sobre a vida de dois homens. A gente acabou de ler aqui na palavra de Deus. Talvez você já conheça essa história, certo? Ou talvez não. Mas eu quero te falar da experiência desses dois homens que tiveram oportunidades iguais, mas que um foi bem-aventurado e o outro não. Cada um teve um resultado, né? E que o Senhor possa falar nas nossas vidas a respeito da vida desses dois homens. E o que a gente aprende
Nesse livro de 2 Samuel, no capítulo 6, o que a gente aprende com a vida desses dois homens? Irmãos, uma vez tem muitos anos atrás isso, eu nunca esqueci. Estava vendo um filme normal, filme comum, filme secular mesmo, um professor, e ele foi dar aula para alguns alunos em uma escola que professor nenhum conseguia dar aula para aqueles alunos. E chamaram esse professor, e ele falou, eu vou conseguir. E aí ele chegou lá, ele era professor de história, e ele fez aqueles alunos entender que, por que eles tinham que estudar história, sabe? Não era só para eles saber o que aconteceu lá atrás, também, mas o fator principal é o que da história? É para a gente aprender com os erros do passado, e não errar hoje, sabe? E também para a gente aprender com os acertos do passado e a gente vir acertar hoje. Então assim, nesse dia, eu nunca esqueci isso, sabe? Eu lembro que ele jogou um livro lá no chão e falou, olha, isso aqui é uma bomba. E os caras tudo rebeldes, os alunos dele. Vem cá e sobe aqui, chamou um lá, e o cara foi, subiu, ele explodiu, pode ir para lá. Chamou outro, chamou uns 10. No 10º ele falou, não vou. Você vai, não vou. E ele foi lá e tentou arrastar ele, falou, não vou, rapaz. Mas por que você não vai? Porque isso aí é uma bomba, eu vou explodir se eu subir nele. Entendeu? Entendeu, irmãos? Amém. Então veja bem, e o que nós aprendemos aqui com a vida desses dois homens? O que Deus um dia falou forte no meu coração a respeito disso. E eu, em outras oportunidades, na célula, uma vez eu falei sobre isso. E aprendendo com os erros de Abinadab. Porque, irmãos, Abinadab, ele foi um homem que guardou a arca do Senhor durante 20 anos na casa dele. Sabe? E quantos sabem aqui que a arca da aliança era o lugar onde Deus habitava lá no passado, na velha aliança? Antigamente, lá no passado, Deus falava com o povo, Deus falava com o sacerdote, Deus trazia os recados dele, era através da arca da aliança. E ali, quando Deus foi instituir a arca, que ele falou para Moisés como ele iria fazer aquela arca, Deus deu todas as medidas para Moisés, falou, olha, você vai fazer nessa medida, nessa largura, nessa altura, você vai conduzir a arca dessa forma, você vai colocar 2 varões na arca para os homens carregar, certo? E assim foi. E a arca de Deus, por 20 anos, ela ficou afastada de Israel. Ela foi tomada pelos filisteus. Todo o reinado de Saul não tinha a arca da aliança. Depois que Davi passou a ser rei, foi ungido rei de Israel, Deus tocou no coração dele, e Davi viu a necessidade de trazer de volta a glória para Israel. Porque a presença de Deus estando lá, queridos, é a glória de Deus que estava com eles. Ele estava sem algo que simbolizava Deus na vida deles. E aí passaram-se os tempos, a arca de Deus moveu os meios dele e a arca voltou para Israel. Só que quando ela voltou para Israel, ela ficou na casa desse camarada, Abinadab, que era um descendente dos levitas. Quem que eram os levitas? Eram os homens que cuidavam das coisas de Deus, cuidavam do templo. Eles eram separados para o serviço do templo do Senhor. Então, dá-se a entender que esse homem conhecia de tudo. Ele conhecia a forma que teria que lidar com essa arca, ele conhecia a forma que deveria carregar, e com certeza os filhos também conheciam tudo, sabe? Mas a Bíblia, irmãos, eu procurei, sabe, algo para saber mais disso, e eu não consegui achar mais que falasse sobre a história dessa família. Então, assim, fica algo muito vago, aquilo que a experiência que Abinadab teve com a presença da arca de Deus sobre a casa dele, sabe? E aí o que acontece? Chega um tempo que Davi quer levar a arca de volta para Jerusalém, e no caminho, como a gente leu, houve essa tragédia, né? Que para essa família, desculpa a palavra, foi uma desgraça. Quando eles conduziam a arca, eles foram conduzi-la de forma irreverente,
porque a arca não era para ser conduzida em carroça, não eram animais que era para conduzir a arca. Deus, irmãos, já tinha um plano. Lá nesse tempo, Deus já planejava, já sabia tudo o que Ele iria fazer hoje, sabe? Lá naquele tempo, era para o homem carregar a arca nos ombros, 4 homens carregando a arca. Hoje não, hoje é para você carregar a arca, a presença de Deus aqui dentro, sabe? Deus está dentro de nós, irmãos. Só que o que aconteceu? Aqueles homens foram conduzir aquela arca de maneira irreverente. O que aconteceu? Morte. Eles sabiam, Davi queria fazer o certo, fez uma carroção novinha, talvez pegou animais lá que nunca teriam ido no trabalho, nunca teriam sido forçados a nada, tentou fazer da melhor maneira possível, mas o que aconteceu? Morte. Sabe por quê, irmãos? Foi agir sem a direção de Deus, foi agir na inteligência própria, na inteligência humana. E quantas vezes nós quebramos a cara, como esse Abinadab quebrou, por agirmos dessa forma, na nossa inteligência humana, sabe? Hoje nós temos a ação do Espírito Santo dentro de nós, para agirmos. Nós não precisamos agir naquilo que eu acho, no meu entendimento humano. Muitos podem viver, muitos se dão muito bem vivendo dessa forma, mas não é nosso caso, meu irmão. Você tem a presença de Deus dentro de você, o que te completa é essa essência de Deus dentro da sua vida, sabe? Você e Deus, nós e o Espírito Santo, eu e o Espírito Santo, para mim, o Espírito Santo estando em mim, nós somos 2, certo? Mas esses 2 se tornam só um. Eu tenho que morrer para a vida de Deus fluir na minha vida, sabe? Vocês têm que olhar em mim e não me ver, não ver o irmão Dinei, mas vocês têm que ver Deus agindo na minha vida. Você tem que sentir a alegria, a presença de Deus de estar perto de mim, sabe? Essa é a luz que tem que brilhar na minha vida, amém? E aí vamos lá, e Davi chegou, houve essa tragédia, e ele, sabe, teve medo de conduzir, de continuar. Já imaginou, irmãos? Está carregando ali a arca, algo que ele planejou, ele convidou todo o Israel para aquele momento, e aí ele está levando ali a arca, de repente, um simples tropeço de os bois, a arca começa a cair, o camarada achou que a arca ia cair, foi querer segurar, gerou o que? Morte. Você imagina, sabe, esse trajeto, você imagina essa viagem. Com certeza Davi, como a gente leu, parou a viagem e falou: não, eu não vou conduzir, não vou levar para Jerusalém essa arca hoje. E aí, eu não sei porquê, que ela foi para a casa desse irmão aqui, desse camarada, Obed-Edom. Irmãos, tudo indica, sabe, eu sou assim um pouco leigo, mas tudo indica que esse camarada aqui, ele era pertencente da linhagem dos inimigos de Israel, porque só de falar que ele é de Edom, se eu não me engano, eu acho que ele era da mesma terra que era o gigante Golias lá, o que Davi matou. E aí a arca pega e vai justamente para a casa dele, sabe? E aí Davi foi embora, voltou para Jerusalém. Vamos embora, gente, vamos começar a nossa vida. Amanhã é segunda-feira, vamos todo mundo trabalhar e vai dar tudo certo. Só que se 3 meses se passaram, irmãos, sabe? E de repente, ai, Jesus, de repente chega a notícia em Israel: Rei, já tem 3 meses que a arca está lá na casa de Obed, e o Senhor tem mudado a história daquela família. O Senhor tem mudado a história daquele povo. Rei, Obed-Edom, tudo que ele tem feito, ele tem prosperado, sabe? A casa dele, os filhos, todo mundo está falando das coisas que o Senhor fez na vida dele. Ah, irmãos, Davi automaticamente, ele quis essa presença lá para ele. Falou: não, vamos buscar de volta a arca,
para Jerusalém. E foi. Mas o que eu quero te falar, meu querido, que está aqui nessa manhã, que o meu anseio, sabe, nessa manhã, é que a palavra de Deus possa entrar na sua vida e possa fazer uma grande diferença na sua vida, sabe? O meu anseio, me desculpa, mas é para o seu bem. O meu anseio é que o Senhor gere uma crise bem dentro do seu interior. E que você olhe e fale: Senhor, eu não tenho saída a não ser buscar a tua vida em mim. Sabe? Eu tenho vivido isso, sabe, irmãos? Às vezes sofre, dói um pouco, mas eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor tem gerado uma crise lá dentro de mim. E eu não aceito continuar da forma que eu estava, ou da forma que eu estou. Eu quero mais de Deus, sabe? Talvez eu quero desfrutar o que esse homem desfrutou. Um homem que era igual eu, igual a você, que não merecia a graça de Deus sobre nós, e o Senhor veio e nos fez, sabe? Irmãos, eu aqui pensando mais cedo ali, e veio isso aqui, eu pensei e falei: poxa, Obed-edom talvez se assemelha a nós. Ele não era digno de ter a presença de Deus na casa dele, como eu e você não éramos dignos, mas alguém se pôs por nós e morreu por nós para nos fazer dignos, não foi isso? E alguém também olhou talvez com misericórdia e levou a presença de Deus para dentro da casa daquele homem, e onde fez toda a diferença na vida dele. E o que acontece? A presença de Deus está em mim e está em você. Não tem como sairmos disso. Nós somos carregadores da presença de Deus. Nós somos a arca onde Deus habita hoje, certo? Agora, diante dessas duas experiências desses homens, eu quero te perguntar: como você tem lidado com a presença de Deus nesses dias? Nos últimos tempos que passou da sua vida como homem e mulher de Deus, como que você lidou com a presença de Deus? Você foi como a família de Abinadab, que foi guardador da presença de Deus, mas nada aconteceu na vida deles, porque talvez agiram de forma irreverentes diante da presença de Deus? Ou você tem sido como Obed-edom, que você tem se alegrado, sabe, de ter um guardador, de ter a presença de Deus dentro de você? Irmãos, na vida desses dois homens, fez a grande diferença. E eu quero que você nessa manhã, sabe, faça uma autoanálise da sua vida. E você procura se identificar. Olhar para você e ver com quem que a sua vida tem se identificado. Com a vida de Obed-edom ou com a vida de Abinadab? Que o Senhor possa olhar por nós nessa manhã, meus queridos, e fazer de nós homens e mulheres que tenham o mesmo desejo, o mesmo prazer, a mesma motivação, a mesma alegria, a mesma satisfação que Obed-edom teve de guardar a presença de Deus ali na casa dele. Amém?